E então, pessoal, quem levou a melhor no draft? Raw ou SmackDown? Nós vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes não se esqueçam, pessoal, vocês precisam comentar. Eu faço esses vídeos para conversar com vocês a respeito dessas coisas. Eu acho muito interessante que a gente possa ter oportunidade de dialogar sobre a nossa querida WWE, e se quiserem deixar o like agora, ajuda muito e eu agradeceria bastante, tá? Pessoal, ocorreu o draft. Tá? Não foram todos os nomes ainda que foram selecionados, mas pelo menos os mais importantes já foram. E eu devo dizer para vocês o seguinte, ano passado, já que a gente vai entrar nessa discussão de roster, ano passado eu achei que o roster do Monday Night Raw tinha sido melhor do que o roster do Friday Night SmackDown. Eu entendi melhor as propostas do roster do Monday Night Raw do que do SmackDown, porém, mesmo no ano passado, eu tinha especificado, inclusive tem até vídeo aqui no canal falando disso, que apesar do roster do Raw estar melhor, mais importante às vezes do que um roster é a bookagem. Entenderam? E já naquela altura, a bookagem do Monday Night Raw estava muito bagunçada. E eu disse que mesmo com aquele roster, possivelmente o Raw não seria tão bom assim, nem sequer melhor do que o SmackDown, como de fato não foi. Então, a gente vai analisar aqui como que ficou cada roster, só que tenham em mente que não adianta nada se não tiver uma boa bookagem. Entenderam? Então, o que eu achei melhor? O Raw ou o SmackDown? Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Se a gente for falar de divisão feminina, eu acho que o SmackDown saiu muito na frente. Por quê? Porque se você for olhar para o SmackDown, você tem a Charlotte Flair e a Sasha Banks, que são dois nomes clássicos da divisão feminina, dois nomes que atraem a audiência de certa forma. A Charlotte talvez não seja tão carismática, mas tem um nome que ninguém pode tirar dela e um talento incrível. Então, Sasha Banks e Charlotte já são dois grandes nomes. Além delas, você tem a Toni Storm, que também é extremamente talentosa dentro de ringue, sabe promar, se bem trabalhada, pode funcionar muito bem. Você tem dois nomes como a Shayna Baszler e a Xia Ali, que são duas lutadoras muito boas, com um estilo de luta muito violento, então elas podem trazer uma alternativa de um wrestler diferente para quem gosta de lutas mais violentas, um pouco mais realistas, entenderam? Então eu gosto disso. Você leva também nomes como a Aliyah e a Shotzi Blackheart, que também ficou no Friday Night SmackDown. Então, o Friday Night SmackDown, para vocês terem uma noção, a mais fraca de lá é a Natália, que mesmo assim tem talento. Então, eu gostei muito dos nomes, dos talentos, da variedade que o Friday Night SmackDown trouxe na sua divisão feminina. O Monday Night Raw ficou ruim? Claro que não. Você tem a Becky Lynch e a Bianca Belair, que são duas boas lutadoras e duas das lutadoras mais talentosas que a WWE tem. E, acima de tudo, são duas das lutadoras mais populares que a WWE tem. Então, se elas não são tão boas em ringue como a Sasha Banks e a Charlotte, as duas vão trazer uma visibilidade muito maior, porque, por exemplo, como eu disse, a Charlotte não tem tanta popularidade. A Bianca Belair e a Becky Lynch tem. Além delas, você tem a Alexa Bliss, que também gera muita atenção, porém tem aquele problema, a Alexa Bliss não é tão boa em ringue assim como a Nia Jax, que nem é popular e nem é boa em ringue. Você tem a Doudrop, que é muito boa em ringue, porém tem o problema do personagem dela, da gimmick, que não é tão interessante assim. Então vejam que enquanto no SmackDown você tem vários pontos positivos, no Raw você tem alguns desfalques, alguns nomes não tão interessantes, alguns nomes que não estão recebendo uma bookagem muito bacana. Então eu acredito que a divisão feminina do SmackDown ficou mais forte. Divisão de duplas, eu também acho que o SmackDown levou muito bem nessa. Porque se você for olhar, o SmackDown tem duplas clássicas e talentosíssimas. Os The Usos, que fazem parte da Bloodline. O New Day. O New Day estagnou, tudo bem. Mas eles têm um nome muito importante na história da WWE. É a maior tag team da história e são extremamente talentosos. Ter The Usos e New Day na mesma brand é um reforço muito bom para a divisão de duplas. Assim como os Viking Raiders, que
está um pouco afastado dessa rota de título de duplas e são uma dupla extremamente talentosos. Eles são talentosíssimos, pessoal. Eu gosto muito do estilo deles. Você tem duplas que agora estão começando a se formar e tem potencial, como por exemplo é o caso do Humberto Carrillo e do Angel Garza, e do Mansoor e o Mustafa Ali. São 4 lutadores muito bons que podem crescer como duplas. Então pode ser muito interessante ver o trabalho deles como tag team. No lado do Monday Night Raw, você tem duplas boas. Você tem o Street Profits, que são talentosos. Você tem o RK Bro, que é uma dupla que chegou do nada, a gente não viu chegando, né? Mas estão indo muito bem. Porém, você tem outras duplas que não chamam tanta atenção assim. AJ Styles e Omos. Não tem entrosamento nenhum. O Omos é muito ruim. Rey Mysterio e Dominic Mysterio. Os Mystérios fazem até sentido serem duplas. Porém, não é uma dupla assim que chama tanta atenção, muito por causa do Dominic, que ainda é muito verde. O Alpha Academy, perdão, eu confundi com a antiga dupla do Jason Jordan e do próprio Chad Gable, né? Não, eu estou falando do Alpha Academy, que é a dupla do Chad Gable com o Otis, que também é uma dupla que até agora não mostrou para que veio. Então, mais uma vez, o SmackDown sai na frente na questão de duplas. Assim como na divisão feminina, eu acho que as duplas do Friday Night SmackDown, além de talentosas, estão bem estabelecidas, eles têm seu entrosamento e as pessoas conhecem eles como tal, como dupla. Ao contrário das duplas do Monday Night Raw, todo mundo quer ver o AJ Styles lutando individual, entenderam? Agora, na questão de mid-card, aí nós entramos num outro território, tá? Porque aí vai ser difícil analisar um por um. O que acontece? O main event do SmackDown ficou só entre Roman Reigns e Drew McIntyre. Todos os outros nomes são nomes de mid-card. O Nakamura é um nome de mid-card. O Sheamus, um nome talentosíssimo, é de mid-card. Sami Zayn, talentosíssimo também, mid-card. Jeff Hardy, mid-card. Corbin, mid-card, entendeu? Então são nomes de mid-card. O Friday Night SmackDown está carente de main eventers. O Raw, por outro lado, tem grandes nomes muito fortes, além do próprio Big E, que é o campeão. Você tem Seth Rollins, você tem Edge, você tem Finn Balor, você tem Kevin Owens, você tem o Randy Orton se quiser sair das duplas, você tem o AJ Styles também se quiser sair das duplas. Então, nessa questão, dá a entender que o Monday Night Raw está muito mais forte do que o Friday Night SmackDown, porque tem uma variedade maior de main eventers e de mid-cards. Você pega, por exemplo, o Damian Priest, que está fazendo um trabalho muito bom. Então, eu até citei os nomes que podem rivalizar com ele. Kevin Owens, Finn Balor, AJ Styles, Randy Orton, Lashley, a Hurt Business no geral. Então, pessoal, são nomes fortes. O problema é que, como eu disse, a bucagem. Grandes nomes como AJ Styles, Finn Balor, o próprio Keith Lee podem acabar sendo deixados de lado se não tiver uma bucagem interessante. O SmackDown, por exemplo, estava carente de main events no ano passado. Porém, com esse novo personagem, o Roman Reigns acabou trazendo credibilidade a todos os nomes que ele enfrentou. Se ele trouxe credibilidade a um Jey Uso, por que ele não poderia trazer credibilidade, por exemplo, caso ele enfrentasse um Cesaro de novo, ou um Sheamus, ou um Sami Zayn? Por que não? Né? Então tudo tem a ver com a bucagem. Eu vou dizer para vocês que eu gostei dos dois rosters, apesar de não ter gostado tanto da divisão de duplas do Monday Night Raw, tá? Mas no contexto geral, pessoal, eu acho que as brands, os rosters, eles ficaram muito equilibrados. Cabe apenas a WWE saber trabalhar isso direito, entenderam? Então, eu quero saber como é que vai ficar depois do Crown Jewel. Eu espero que os shows do Monday Night Raw melhorem e que os shows do SmackDown não só mantenham a qualidade, como daqui pra frente só melhorem também, tá? Então, pessoal, concluindo, apesar de gostar mais do mid-card do Raw, achar que o Raw tem mais potencial no main event por causa de alguns nomes, e achar que a divisão feminina e a divisão de dupla do SmackDown tá melhor, ainda assim, a gente só vai saber mesmo na hora do vamos ver, pessoal. Só na hora da bucagem mesmo, tá? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não se esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam desse draft.
Conto com o feedback de vocês. Não se esqueça o like. Até a próxima, pessoal. Tchau!